Ninja! Bom, eu vou pegar o Ninja aqui como exemplo para indicar a posição de todos os sensores. E isso aí vai valer para qualquer Civic de 92 até 2005. Vai valer também para os acordes, CRV, CRX, Prelude. É tudo basicamente o mesmo esquema e configuração de motor. Pode ser que mude bem pouquinho, mas daí eu indico durante o vídeo, tá bom? Vamos começar a lista. Bom, vamos pegar o caminho que o ar percorre e vamos falando todos os sensores que tem ao longo do caminho. Isso aqui vai mudar de 92, 95 para 96, 2000, que é a posição que, no caso desse aqui, é o sensor de temperatura do ar do intake. Tem alguns Hondas que são aqui no mangote, antes da TBI, e tem alguns que são no próprio coletor de admissão, ou aqui na frente, ou ali atrás. Ó, vou deixando aqui a imagem do sensor para vocês. Esse sensor de temperatura de ar do intake, obviamente, o nome já diz, ele faz a leitura da temperatura do ar que está sendo admitida e ele manda esse sinal dessa temperatura lá para a ECU para fazer as regulagens. Aí chegamos na TBI. A TBI é todo esse conjunto aqui, onde fica a borboleta de abertura de ar. Então, quando você puxa o acelerador, ele vai abrir a passagem de ar. Logo aqui em cima, você vai reparar esse sensorzinho aqui. Ele é o sensor MAP. A função do sensor MAP é informar a ECU a pressão absoluta do ar presente no coletor de admissão. Como vocês podem ver aqui, é onde tem o cabo de acelerador. E aqui dentro tem o corpo de borboleta. Logo aqui do lado, você vai ver que existe um plug com um sensor. Esse sensor é o TPS, que é o Throttle Position Sensor, ou sensor de posição da borboleta. Ele vai indicar para a ECU o quanto está abrindo da borboleta na hora que você está acelerando. Então, você puxa o cabo do acelerador com o pé ali, vai abrir a borboleta e esse sensor ele vai indicar para a ECU o quanto você está admitindo e quanto você quer de ar e ele faz a compensação colocando mais ou menos combustível para dentro dos cilindros. Ali atrás não é um sensor, tá? Mas eu vou comentar nesse vídeo. Aqui a IACV é a válvula de controle da marcha lenta. Ele funciona exatamente quando a borboleta estiver toda fechada, né, praticamente toda fechada, aí o ar passa por um duto de desvio e ele faz essa regulagem de lenta, de abertura e fechamento, tá? Eu vou fazer um vídeo depois específico sobre ACV, limpeza, desmontagem e tudo mais. Vamos seguir para sensor. Olhando aqui de frente para o motor, no caso dos B, dos de comando duplo, aqui fica a válvula do VTEC. Caso seja um D16E6 ou um D16Y8, essa válvula do VTEC vai estar aqui atrás do cabeçote. Esse aqui é um exemplo de uma válvula que não tem o sensor de pressão de óleo do VTEC. Esse sensor verde aqui que eu estou mostrando, ele é o sensor de pressão de óleo do VTEC. O que acontece? Alguns modelos de Honda têm um acionamento do VTEC, que é a variação do comando, né, que faz a abertura das válvulas de admissão ficarem maiores, ou no caso do B, admissão e escape. Em alguns motores, ele faz a leitura pela rotação na central e o sensor de pressão de óleo do VTEC. Então, vai chegar na rotação, ele olha esse sensor e fala, opa, a pressão está correta, pode acionar o VTEC. Bom, e a Honda eliminou em alguns motores esse sensor de pressão de óleo do VTEC, ele acaba dando muito problema de quebrar e tudo, e em um outro vídeo eu vou ensinar como fazer o bypass, ou seja, como eliminar esse sensor do seu carro e avisar a central que a pressão de óleo já está correta. Esse é o famoso bypass do sensor de óleo do VTEC. Isso aí vai ser tema para um próximo vídeo, tá bom? Então, caso o seu carro tenha esse plug verde, é o sensor de pressão de óleo do VTEC. Bom, continuando aqui desse lado do motor, aqui tem um distribuidor, nós vamos entrar mais a fundo nele. Embaixo do distribuidor, nós temos dois sensores. Vocês estão vendo aqui no vídeo, ó, nós temos esse sensor maior e nós temos um sensor menor ali. Esses dois sensores, eles fazem a leitura da temperatura do líquido de arrefecimento. A diferença dos dois é que o sensor grande, ele faz a leitura dessa temperatura do arrefecimento e dá essa informação para a central. Já o sensorzinho menor,
ele é o sensor de temperatura do arrefecimento que vai para o painel. Os dois não se conversam. Então, a temperatura que está sendo mostrada no painel, ela vem por um sensor, e a temperatura que a ECU está lendo do arrefecimento está vindo por outro sensor. Então lembre-se, pode ser que a ECU esteja lendo uma temperatura e no painel está marcando outra. E, além disso, além do problema de sensor, pode ser problema de painel. Mas isso, obviamente, é assunto para outro vídeo. Eu já peguei um carro que tive um problema do sensor de temperatura que vai para a central. O que acontecia? O cara reclamava que toda vez que o carro ligava, quando estava frio, ele ficava todo intermitente, blá, 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 todo maluco. Depois que o carro esquentava, ficava normal. O que acontecia? O sensor de temperatura do arrefecimento que ia para a central estava quebrado. Então o que acontecia? Quando ele ligava o carro frio, o carro, a ECU, não sabia que o carro estava frio. Então ele ficava todo maluco, jogava mais combustível, menos combustível, ar, tudo, ficava tudo bagunçado. Depois que ele esquentava, ele normalizava. Então era problema de sensor de temperatura que vai lá para a ECU. Bom, e chegamos aqui na parte do distribuidor. Isso aqui já foi assunto para muito vídeo aqui no canal, e aqui vai variar de carro para carro. Essa é a principal diferença entre vários motores Honda. Porque é o seguinte, em alguns motores, principalmente nos mais antigos, aqui dentro do distribuidor nós temos 3 sensores. Primeiro, o sensor de rotação. O sensor de rotação fica aqui dentro do distribuidor. Ele vai lendo umas aletas e ele vai saber qual é a rotação do motor. Então muita gente pergunta, Ninja, meu carro está dando erro de sensor de rotação. Dependendo do carro, pode ser aqui dentro, ou em alguns 96 2000, em alguns B, isso aqui vai variar de carro para carro, e principalmente nos D17, o sensor de rotação vai ficar lá do lado da polia do virabrequim. Isso aí é bem parecido com aquela roda fônica, quando você põe uma injeção programável, você coloca uma roda fônica lá na polia e ele faz essa leitura. Então, no caso do D17 e alguns D16, eles têm o sensor de rotação ali embaixo no virabrequim. E aqui dentro do distribuidor, nós vamos ter o TDC e o sensor de posição de cilindro. O TDC, ele vai indicar quando o pistão vai estar no TDC ou no Top Dead Center, para ver se está tudo certo no tempo do motor e tudo mais. E aqui dentro também nós temos o sensor de posição de cilindro. Esse sensor, ele vai dar a ordem de início de pulso dos bicos injetores. A diferença para o D17 é que ele não usa mais distribuidor. Vocês podem ver que o D17 tem as 4 bobinas individuais, igual o Honda Fit que eu mostrei alguns vídeos atrás. E para isso, ele tem, do lado da polia do comando, o sensor de fase. Então, ele vai ter um sensor aqui do lado da polia, ele vai fazer toda a leitura por esse sensor, e não mais pelo distribuidor. Agora, sensor de pressão de óleo. Em basicamente todos os Hondas, o sensor de pressão de óleo vai ficar atrás do bloco, embaixo do coletor de admissão, bem do lado do filtro de óleo, às vezes em cima, às vezes do lado e etc. Esse sensor de pressão de óleo é o grande temido do motor, né? Se você está andando com o seu carro e a luz de óleo acende, você desliga o carro na hora, não inventa de andar mais, porque a pressão de óleo caiu. Esse sensor ele passa numa galeria de óleo onde tem pressão, e ele faz essa leitura. Quando a pressão de óleo cai abaixo do limite aceitável, ele vai acender. Mas isso quer dizer que ou você quebrou seu bloco, ou sua bomba de óleo foi para o saco, ou alguma bronzina, alguma coisa fez com que a pressão interna de óleo no seu carro tenha baixado, então você desliga o carro na hora, e isso é péssimo. Por isso que no Ninja eu fiz aquela instalação, eu ensino aqui, ó, como colocar o relógio de pressão de óleo. Ele faz a leitura constante da pressão de óleo, e lá é um bom indicativo, caso você esteja perdendo um pouco de óleo, quando você está no ponto morto, se você tem um limite mínimo de pressão de óleo, etc. Tá? Então o sensor de pressão de óleo, ele só mostra que ferrou, para o carro que deu ruim. Em alguns carros tem, em outros não. É o NOx Sensor, ou sensor de detonação. Ele também vai ficar localizado bem atrás do bloco aqui, próximo do sensor de pressão de óleo. Um pouquinho mais para cima, geralmente é um pouquinho mais para cima
mais perto do coletor de admissão. Esse Knock Sensor, ou sensor de detonação, ele é basicamente um sensor que lê a vibração do motor. Ele consegue diferenciar a vibração da detonação com a vibração, por exemplo, das partes móveis, da biela, virabrequim e tudo mais. Ele, além de poder ver alguma falha na detonação que pode estar tendo no seu motor, ele também ajuda nesse avanço e atraso da ignição por parte da ECU. Não são todos os Hondas que têm esse sensor de detonação. No caso do meu, não tem. No D16, Z6 também não tem. No caso do Y8, não lembro se eram todos, mas alguns têm. E alguns Bs tem também. Se eu não me engano, é o B16 A3, etc. E alguns saíram com esse sensor de detonação, tá? Então, isso pode ter ou não em alguns carros. Sonda lambda, a famosa sonda lambda ou sensor de oxigênio. No caso dos motores de comando duplo, por exemplo, o B16, se você continuar com o escape, ela vai estar bem aqui embaixo, onde já juntaram os 4, no caso do meu, tá aqui a sonda lambda lá embaixo, já no início do escapamento. No caso de alguns D16, por exemplo, D16Z6, a sonda lambda ela vai estar bem aqui no comecinho do coletor, no Y8 também, e existem alguns casos de Honda que tem 2 sensores de oxigênio, tá? Então, um aqui e um pouquinho mais lá no caminho do escapamento por baixo, obviamente. O sensor de oxigênio, ou a sonda lambda, ela é responsável por essa leitura, porque após a explosão do combustível com o ar, isso resulta no final de uma mistura. Ela vai fazer a leitura desse ar e ela vai saber se esse ar está com muito ou pouco combustível dentro da faixa ideal. E ela vai fazer todas as variações e mandar para a ECU essa informação. Essa é a principal função da sonda de oxigênio, ou a sonda lambda. Sensor de velocidade. Isso aqui é bem padrão nos Hondas. Se você olhar aqui na parede corta-fogo, aqui nós temos o câmbio. Logo ali embaixo, você está vendo ali, ó, perto do suporte do coxim, nós temos um sensor. Ele vai fazer a leitura da velocidade do carro a partir daqui. Esse sensor ele vai variar de carro para carro, tá? É diferente do 9295 para 962.000, para B16, cada um tem um. Mas está ali a localização do sensor de velocidade. E esse aqui é o cebolão. Ele fica localizado na carcaça da termostática. Ele, na verdade, não é um sensor, ele é um interruptor e ele é responsável por acionar a ventoinha. Então ele trabalha numa certa faixa de temperatura e numa temperatura ele aciona a ventoinha e quando esfria ela desliga. Então esse é o cebolão e ele fica localizado ali na carcaça da termostática. Bom, esses aí foram os principais sensores que a gente tem no motor do Honda. Pode ser que eu tenha esquecido algum. Caso eu tenha esquecido, deixa no comentário aí para ajudar o pessoal. E em outros vídeos, eu vou ser mais específico depois em cada um deles e eu vou começar a falar sobre questão de falhas. Então tem umas falhas muito comuns, como rotação oscilando. Eu vou dar todas as possibilidades do que pode estar acontecendo para ter essa variação, algumas falhas, falhas de ignição e tudo mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado. E sigam o Instagram da Ninja Custom Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina.